Temos aqui o nosso convidado, que é o Maicon Monteiro. Maicon, Isso. muito bom dia, seja Olá. bem-vindo. Obrigada por ter aceito o nosso convite, de estar aqui connosco. Você veio aqui apresentar-nos o seu trabalho, a sua música, não é? Você Exato, nasceu em Cabo Verde, exato, em sim. Pedra do Bandejo, na Ilha de Santiago, não é? E você, aos 13 anos, viaja para Portugal e traz consigo o amor pela música. Sim, mais ou menos isso, porque quando vim para cá, basicamente vim para estudar, não é? Porque era esse o objetivo. E só depois, passado alguns anitos, ahm, quando aprendi algumas coisas como a tocar instrumentos, a programação musical, com alguns colegas também e amigos, hum, e a partir daí tive assim mais força, se calhar, né, para seguir o mundo da música, que era uma coisa que eu sempre gostei desde o início, desde criança, mas não era a minha ideia seguir a música. Foi um bocado acho que foi por acaso, porque ainda até lembro-me que até 2010 ainda estava na faculdade a estudar, depois terminei os estudos por volta de 2012, e só por aí é que comecei a lançar já algumas coisas assim mais profissionais, alguma coisa assim que começou a ter bons feedbacks por parte do público e das pessoas que já me seguiam também. E ganhei um bocadinho mais coragem, lancei alguns álbuns, lancei o primeiro em 2015, depois o segundo em 2018 e agora estou a lançar o terceiro este ano, se Deus quiser. Há quantos anos é que já está aqui? Já faz uns 20 anos, mais ou 22 menos. anos, mais ou 20 menos. anos. 20 bom. E anos. sente saudades de Cabo Verde? Vou sempre, graças a Deus, vou É? todos os anos. Este ano ainda não fui, mas normalmente, por acaso, coincidentemente, o último ano que a última vez que eu fui foi em março do ano passado, Ok. que veio com a pandemia, graças a Deus, consegui vir, mas foi um bocado uma grande confusão, né? No início, com a pandemia, fecharam depois as fronteiras, uma chatice. Mas graças a Deus vou sempre que posso, graças a Deus vou também a trabalho, Vai ver a família a também, shows, não é? sim, vou ver a família e também. Porque você faz várias coisas. Sim, Você sim, compõe, exato, canta sim, e é produtor. exato, sim. Muito giro. Graças a Deus, porque comecei basicamente mais como produtor e a fazer músicas para outros colegas, músicos também e amigos. Portanto, não faz as letras só para si. Não Sim, trata sim, o meu sim, das coisas só para si em termos de... exatamente, basicamente cerca de 80% do meu trabalho é como produtor e 20% como artista. Por incrível que pareça, é um bocado difícil gerir, né, isso tudo, mas é o que eu tenho feito há quase 7 anos, basicamente. Né? Porque antes trabalhava, tinha o meu trabalho, eu trabalhava no Grupo Auchan, trabalhei lá durante 11 anos, enquanto andava na faculdade, depois terminei os estudos. A intenção era ir para Cabo Verde trabalhar, mas depois acho que a música falou mais alto. Depois comecei com a música a lançar também outros artistas. E aí segui com a música até hoje, felizmente ou infelizmente, né? Porque agora estamos numa época um bocado difícil, principalmente para os músicos, para quem vive de espetáculos, de shows. Está a ser um ano muito difícil já. Mas que seja o que Deus quiser, vamos ver o que é que vem pela O que é que frente. acontece? E O têm Salvação... conseguido Exato. dar... Desculpas. Não, Zé. não, desculpa, E desculpa. têm conseguido dar a volta por cima, agora nesta situação, tipo com eventos online, Sim. tipo fazer os vossos... Não é a mesma coisa, não é... Exato. Pronto, fazer um evento online não tem lá o público, não é? Claro. Que o público é sempre uma das partes fundamentais para um cantor, não é? Sim, sim. Mas tem sido fácil conseguir fazer essa gestão, conseguir fazer os eventos online? Mais ou menos, porque a nível de shows agora está parado, né? Desde o ano passado para cá, mas graças a Deus tinha vários projetos já em mão, consegui realizar a maior parte deles, também álbuns de outros artistas, lancei vários artistas a caminho também o ano passado, ainda este ano lancei também um novo artista também. E Portanto, o vamos Maicon não para. sobrevivendo, exatamente, graças Não a Deus, para. não, sou uma pessoa muito persistente. Isso é bom, isso é Exato, bom. sou uma pessoa muito lutadora desde o início. E graças a Deus não parei e tive trabalho, né? Só posso agradecer a Deus.
E estou aqui ainda, vamos ver, tipo, a ver o que é que vai dar este ano, porque dizem que já temos vacina, mas estão aí um bocado confusos se vacinam as pessoas, não vacina. Sim, porque não Agora tem a é mesma esperar coisa. e Tudo ver com o que é que calma. acontece, né? Mas basicamente é continuar a trabalhar, é continuar Sim, a perseverar. lutar. Isso é uma boa dica para todos os que estão no ramo da música, exatamente aquilo que você está a dizer, não é? É Exatamente. continuar a Continuar a trabalhar, trabalhar, não desistir, claro, claro. não é? Embora não é fácil, não é? Sim. Como você pode ver. Sem ter o público, as pessoas tipo, perdem aquela força, perdem um bocadinho a força. Porque imagina, estás a lançar uma música, até pode ter sucesso, mas tipo, não tem shows para cantar. Depois, passado 2 meses, 3 meses, já tens que lançar uma música nova porque a pessoa já esqueceu. E depois vai um investimento que já fizeste e depois não tiveste o retorno. É uma chatice, mas para mim já tem uma vantagem, que eu sou produtor, eu produzo das minhas músicas, também dos meus projetos, e e consegui continuar, não é, a fazer isso, mas é ter fé e continuar a trabalhar, basicamente. Penso que Sim, esse é o caminho, não é? não dá para desistir. Exato, Infelizmente, o mundo da música tem sido muito afetado por causa Tá destes muito, motivos sim. da pandemia. Alguns, Exato. através dos concertos lives, têm conseguido ainda Alguma manter coisa, as né? suas visualizações e estar em contato com os fãs, mas é complicado. Esperemos que isto passe rapidamente. Exato. Mas falou, lá está, que você tirou a sua formação em, pronto, nas ciências agrárias, nomeadamente a Agronomia, economia, não é sim. verdade? E estava a pensar voltar para Cabo Verde. Sim, Então, mas sim. foi aqui que ganhou o interesse em seguir uma carreira profissional na música. Foi aqui Exato. então, Sim, certo? porque vi uma oportunidade, porque como podemos ver ultimamente, nos últimos tempos, o mercado da música, principalmente o mercado jovem, né? A música jovem, tipo, e o mercado estava em voga na altura, e principalmente o mercado em Cabo Verde, o mercado da lusofonia. A música hoje em dia, a música lusófona, centra-se em Portugal, basicamente, a maior parte dos artistas cantam kizomba e até outros ritmos da África, mas vivem cá, a maior parte. E vi uma oportunidade de trabalhar na música e daí não desisti, não posso dizer que desisti da minha formação académica, mas a música, como disse, falou um bocadinho mais alto e depois segui esse caminho e aqui estou. De vez em quando tenho um bocadinho aquele sentimento, se calhar, tipo, porque é que eu não segui, né, a minha área de formação académica, dado que eu investi tanto tempo e dinheiro também na minha formação. Às vezes fico um bocado triste, às vezes de vez em quando a minha namorada me diz: tu deves estar maluco, tu fizeste, tiveste muitos sacrifícios, gastaste dinheiro, o teu tempo, não sei o quê, e estás aí com a música, a correr atrás da música, não sei o quê, não sei o que mais. Porque existem coisas que as pessoas não percebem, porque quando estás a lutar pelo teu sonho, só tu tens a noção do que é que estás a fazer, do que é que estás a lutar, o que é que abdicaste para fazer isso e mais aquilo. E penso que uma pessoa a lutar pelo seu sonho, acho que é a melhor coisa do mundo. Estás a fazer o que tu gostas. Tipo, acho que a vida é isso. Tipo, Claro. para mim, tipo, é a minha opinião pessoal. Eu penso que não há mais do que isso. É trabalho, sim, trabalho, família, mas também lutar pelos teus sonhos, o que te faz feliz. Acho que Só se vive uma vez, não é verdade? Então, exatamente, vamos viver os exatamente, nossos é verdade. sonhos. Exatamente. Exato, sim. Mas há pouco, quando nós estávamos a falar em off, eu estava-lhe a dizer que você é formada em engenharia agronómica, não é? Sim. E eu estava-lhe a dizer que era completamente diferente. E você disse que não, que elas não. até estão interligadas. Então. E também se calhar, conheço vários artistas que são também engenheiros agrónomos. Penso que o Tino dos Chutos, penso também tem uma formação também nessa área. E em Cabo Verde existem, a maior parte dos artistas, antigamente, também tinham essa formação. Penso, há um grande senhor, não sei se vocês conhecem, não sei se conhecem um bocadinho da cultura cabo-verdiana, que nós temos um género musical que gostamos muito, que é muito difundido por toda a parte, por todo o mundo, que é o funaná. O Não sei, funaná. exatamente. E um dos fundadores do funaná era engenheiro agrónomo. E estudou Olha, cá, que estudou em engraçado. Santarém. Sim, e tem várias ligações. E normalmente as plantas gostam de sons, porque os sons estão diretamente ligados à produção de clorofila. Há um monte de hipóteses, né, que
que sugerem isso e entre outros estudos. Mas acho que a música faz bem a tudo e a todos, né? Essa é a minha opinião. Não é à toa que eu desisti, entre aspas, da minha formação para seguir a minha carreira musical, porque a música é uma coisa muito forte. Penso que eu alimento para a alma, não é? Não Sim, só sim. faz-nos sentir bem e traz-nos alegria. Por isso, não. Às vezes as pessoas me perguntam se não me arrependi de ter feito essa escolha. Eu digo que não, porque pá, eu segui uma coisa, segui o meu coração, né? Basicamente é Exato. isso. Né? Onde é que vai buscar a inspiração para compor? E, pá, muita coisa, porque quem vem, né, da África, de Cabo Verde, desde a infância, tipo, eu vim de uma família humilde, comecei a trabalhar muito cedo e depois viajei para Portugal, conhecer isto tudo novamente, conhecer novas pessoas. E há uma coisa que eu gosto muito que é de viajar, conhecer novos países, fazer novos amigos. Gosto muito de aprender também e aí sempre consigo buscar inspirações em várias coisas. E não só também histórias da minha vida, de tudo que eu já passei, né, que já vivi. Vocês já sabem quando uma pessoa viaja para outro país, como é que é o início. Passamos por várias dificuldades até estabilizarmos na vida. Isto tudo, tudo essas histórias, e a partir daí consigo sempre tirar ilações, inspirações de tudo, não é? Sara, Muito sabes bom. uma coisa interessante que estava aqui, o Sr. Maica estava a contar acerca da música, é sentimento, faz bem à Sim, alma, tanta coisa. exato. Eu ouvi uma vez alguém contar uma frase que eu achei muito interessante, que era o seguinte: a música é uma linguagem que toda a gente entende. Eu uma Exatamente, vez sim, tive a sim. oportunidade de apresentar, fazer umas entrevistas em Roterdão, né? Que era mais numa associação portuguesa em Roterdão, e havia lá vários tipos de convidados, desde poetas, folclore e até havia lá uma fadista. E foi interessante que ela dizia que tinha um sucesso muito, muito grande lá na Holanda, mas eles não sabiam o que é que ela cantava. Então, porque ela cantava em português, não é? Fado, Sim, sim. tipicamente fado, as músicas mais conhecidas, claro, é a língua portuguesa. E ela cantava e disse que tinha muita gente, muitos músicos até conceituados da Holanda e até de outros países que iam visitá-la, porque eles não percebiam o que ela dizia, mas sentiam, eles percebiam a linguagem da música e até muito até se emocionavam e choravam. Tanta força que tem a música, é algo que nos une e é muito interessante, é algo muito bonito É de verdade. ver acontecer, é verdade. É verdade, eu lembro-me, porque eu sou dos anos 80, nasci em 85. Lembro-me que eu ouvia na altura muito o Bryan Adams, sempre gostei Sim, desde o início, também o eu. Phil Collins. sim. E penso que foi neste ano, foi em 85 que saiu aquele álbum So Far So Good, do Bryan Adams. É um dos álbuns que eu mais gosto. Ainda ouço, dia 14, ainda estava a ouvir. Estava a ver umas baladas ali. Porque eu vivi os anos dourados da música, né? 80 e 90, Sim. e tenho também trago essa bagagem também comigo, vários estilos, porque eu ouço um pouco de tudo, desde pop, rock, baladas, hip hop, rap, ópera, ouço tudo. Música clássica, tenho um leque de gostos assim vastos, e também isso tudo também traz-me mais também inspiração também, porque antigamente a música cantava-se com mais alma, não sei, tinha uma coisa que hoje em dia não se tem. Porque às vezes uma coisa estás a fazer uma coisa por dinheiro, mais por dinheiro, porque precisas, estou a trabalhar, é o meu trabalho, tenho que ganhar com isto. Uma coisa é fazer uma coisa por inspiração, uma coisa mais espontânea. Né? Eu sinto um bocado essa diferença, acho que vocês também sentem um bocadinho, né?